Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Segurança do idoso. Como prevenir acidentes domésticos? O passar dos anos pode ser complicado para muitas pessoas. Os reflexos ficam mais lentos e enfraquecidos, a visão e a audição não são mais tão aguçadas, e os movimentos que antes pareciam simples se tornam cada vez mais difíceis de serem realizados. Este processo natural pode ser extremamente perigoso quando ele se depara com um ambiente doméstico constituído inapropriadamente, sem respeitar as limitações e também as necessidades dos idosos. As consequências muitas vezes são graves e os acidentes domésticos podem até mesmo tirar a vida da pessoa. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia aos ouvintes. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Obrigado. E esse assunto realmente ele é de grande importância, porque de todos os assuntos que nós tratamos aqui, Dr. Lúcio, eu acredito que a maioria das pessoas elas até dão uma certa atenção, sim, apesar de muitas vezes não terem a informação correta, e até por isso que o senhor vem. Sim, mas esse assunto aqui, quando o senhor me passou essa ideia, eu pensei assim, olha, tá aí um assunto que ninguém pensa. Exatamente. Ninguém presta atenção nisso. De muita importância, de suma importância. O que acontece, né, Sandro? O idoso, ele com seus problemas, né, que a própria idade traz, ele acaba tendo as suas alterações. E 70% das quedas acontecem em casa, né? E o que é um outro item, que é muito importante e interessante, é que na fase que esfria mais, na fase do frio do inverno, a gente observa mais fraturas de fêmur dos idosos. A internação do número de idosos com fratura de fêmur aumenta significativamente no inverno. Isso tem algumas teorias, né? Por quê? Porque o idoso, pelo fato de estar mais frio, o idoso levanta mais à noite para fazer xixi. Isso é interessante. Então, às vezes, ele escorrega num tapete, ele sofre um acidente doméstico. Sofre uma queda e tem a fratura, né? Isso é um dado interessante, né? E como a gente está entrando no inverno agora, eu achei assim muito importante estar trazendo aqui para o ouvinte, para que possam tomar as providências, né? Para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Porque a prevenção, obviamente, seria a solução ou o tratamento mais eficaz nesses casos. Por quê? A gente sabe, estatisticamente, que cerca de 30% a 40% dos idosos, eles têm pelo menos uma queda por ano. E acontece mais ainda no inverno. E como eu falei, 70% delas são acidentes domésticos. Por quê? Porque o próprio idoso ele não sai muito de casa, né? Hoje em dia, com a correria do dia a dia aí, não tem adaptação nenhuma para o idoso frequentar os lugares. As nossas calçadas também não ajudam. Horríveis, né? Então, o que acontece? Quais as causas? Por que o idoso cai mais, né? Porque ele tem variação de temperatura, variação de pressão arterial, né? Às vezes, uma queda brusca da pressão arterial, ele fica com tontura, tem uma queda. Diminuição de reflexos, né? Não tem aquele reflexo de se equilibrar em alguma situação que a pessoa mais jovem tem. Diminuição da acuidade visual, o uso de medicamentos sem um controle, sem uma orientação, medicamentos antidepressivos, medicamentos relaxantes musculares, diuréticos, que às vezes baixam muita pressão. Às vezes o idoso, pelo fato de não estar com a cabeça muito boa, tem um jejum muito prolongado, ele não tem nem fome. Então baixa a glicemia, tem uma tontura, cai. E isso traz inúmeras consequências, né? Quais são essas consequências? Um trauma de crânio, né? Um TCE que a gente chama, bate a cabeça, tem um sangramento, um sangramento que pode ir para dentro do cérebro, levando à morte, levando a sequelas motoras.
Fraturas, principalmente no quadril, que são as fraturas cirúrgicas, que a gente tem que intervir, colocar pino, próteses. Aí o paciente fica acamado, é hospitalizado, sai do ambiente domiciliar, ele começa a ficar com perda de memória, não reconhece mais os familiares, né? Por quê? Porque saiu do ambiente domiciliar. Então, são as sequelas. Pode ter uma embolia quando tem essa fratura, né? As gotículas de gordura que saem de dentro da fratura pode ir até o pulmão e provocar uma embolia gordurosa, levando à morte. O próprio pós-operatório desses pacientes que operam, que a gente opera, tem sequelas, né? Tem complicações, dentre elas pneumonia, uma infecção gravíssima no idoso, né? Com frio. Tudo a partir de um machucado. Tudo a partir de uma queda que poderia ser evitada. Vamos pensar por aí. Uhum. Escaras, né? O paciente fica acamado, começa a ter aquelas feridas nas costas por ficar na cama. Além, vamos dizer que não tenha uma lesão mais grave, que eu falei até agora das mais drásticas, né? Mas vamos dizer, o paciente, ele já vai, o idoso, ele já vai ficando mais medroso, né? Ele não tem mais a mesma segurança, então ele já vai ficando mais contido, né? Isso leva à depressão, leva à sensação de ser inútil, e vai complicando a vida do idoso e dos familiares. Tá certo, doutor Lúcio Mauro. Essa questão da diminuição da vida social, daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso também. Que enquanto o senhor falava sobre todas essas coisas, me veio aqui até uma dúvida. Sim. O senhor citou variação de pressão arterial. Sim. Que leva à tontura. E, inclusive, tem idosos que dirigem, não é? Eu entendi também que o senhor falou que 70% dos acidentes são domésticos, sim, mas aqueles outros 30% na rua pode ter relação... Pode ter acidente nas ruas, né? Isso. Com certeza. Ou andando a pé ou no automóvel, sem dúvida. Exato. E o idoso, chega a acontecer isso, dele estar dirigindo e passar mal. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Já teve casos, sim. Uhum. A gente falou aqui da diminuição de reflexo e acuidade visual. A acuidade auditiva também, para quem está andando na rua, vai atravessar uma rua, não ouve o barulho, ou não enxerga direito algum automóvel ou uma moto. As motos hoje em dia, elas não respeitam o pedestre. Elas atropelam até os mais carros. jovens. Exatamente. Se a gente não bobear. O Cássio deu risada aqui, mas é verdade, viu, Cássio? Se a gente bobear aqui, a gente morre atropelado. Tá bem atento. Agora, com relação ainda ao idoso na rua, eu sou testemunha disso. Nós pegamos os BOs da Polícia Militar, eu acredito que 90% dos BOs de atropelamento se referem a pessoas com mais de 60 ou 70 anos. Exatamente. E isso, no dia a dia, eu constato isso. Não são tantos os atropelamentos em Andradas, eles ocorrem, não são cidades maiores, tem muito mais. Sim. Mas quando acontecem aqui em Andradas, normalmente são idosos. Sim. Então isso é mais um motivo, inclusive, para a família ficar atenta, não apenas no ambiente doméstico, mas quando esse idoso vai para as ruas. Então, o que eu aconselho é não deixar ele sozinho. Está sempre acompanhado, em qualquer lugar. Eu sei que é difícil, né? Inclusive eu tenho minha mãe também com mais de 70 anos de idade, não tem como a gente acompanhar, mas seria o ideal. Sim, sendo possível. Sendo possível, Mas não sendo possível acompanhar o tempo todo, mas aumentar também essa companhia, não é? Ficar um tempo maior, de repente. Exatamente. E tá orientando eles, né? Porque tem muito idoso aí, que é acima dos 70 anos, que tem uma cabeça muito boa. Então, tá orientando, conversando com ele no dia a dia para que aumente essa atenção, né? Agora, é demais. Agora, Lúcio Mauro, às vezes o idoso mora sozinho. E aí, complica, né? Se ele toma um tombo, ele pode ficar, por exemplo, deitado no banheiro sem ninguém saber. Sem socorro. Exatamente, é muito delicada essa situação. De repente, uma troca de mensagens diária poderia... Sim, exatamente.
Uma visita, um telefonema, não sei, né? Tem que... Sim, uma troca de WhatsApp. WhatsApp, exatamente. Tem tudo isso, são temas ligados ao assunto que foi proposto, inclusive, pelo Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele é médico, né? Está aqui, ortopedista, traumatologista, está aqui para falar sobre esse assunto e acaba gerando vários subtemas, né? Várias coisas que vão derivando desse mesmo assunto principal. Agora, Lúcio Mauro, o que pode ser feito, então, para diminuir essa situação? Tem questão de iluminação, tem uma série de coisas que os familiares podem melhorar na casa. Então, o que acontece? O que a gente observa na prática? O idoso levanta à noite, ele vai ao banheiro, muitas vezes ele não acende a luz, por cultura. Economizar, inclusive. Economizar, em casa é mais ou menos assim também. Isso aí já vem desde a sua juventude, mas vai chegando na terceira idade, como a gente falou aqui, os reflexos diminuem, enfim, a chance de queda é muito maior por tudo aquilo que a gente falou. Então, acender as luzes, se for possível, colocar um sensor no trajeto onde essa pessoa vai passar. Porque às vezes ela não se lembra, não está acostumada a acender a luz, ou tem uma... Então, colocar um sensor, a hora que a pessoa passa, já acende a luz, ela vai levantar da cama, acende a luz, a pessoa vai ter uma visibilidade adequada para passar onde tem que passar. Inclusive, escadas, por exemplo. Ter iluminação nos degraus, com corrimões dos dois lados, né? Sofás, o sofá, de preferência, sofá mais alto, né? Um sofá mais alto, com assento mais duro, mais rígido. Porque não sei se vocês já devem ter passado por isso, quando você senta naquele sofá que te engole, né? Você afunda nele. Para você se levantar dele é muito mais trabalhoso. Você precisa de uma força muscular muito grande, né? Vamos dizer assim, você tem que dar aquele galeio para levantar. O idoso não tem essa força muscular, né? Inclusive, às vezes ele vai se levantar de um sofá desse, ele pode travar a coluna, né? Pode até ter uma fratura de fêmur de tanta força que faz, porque tem um osso osteoporótico. Então, o assento do sofá mais alto, para que ele não faça tanta força com a perna, e mais rígido, mais duro. No caminho onde ele passa, a gente já falou, mas não deixar nada jogado, tá sempre atento a isso. A pessoa que mora sozinha tem que ter alguém que fiscalize isso, né? Porque o idoso às vezes não se atém a isso, mas deixa lá alguma coisa, um objeto jogado, ele trupica e cai. Então, tem questão de imóveis também, não é com quinas. Exatamente. Eu vivo batendo o dedinho do pé, viu, Lúcio? Com certeza, isso aparece bastante no consultório. Aparece depois de 15 dias. Bati, não era nada, agora viu esse roxo aqui, o que é? Será? Vai fazer um raio-x, tá quebrado o dedo. Entendi. E no caso dos idosos, aí o perigo é ainda maior. Sim, com certeza. Nas escadas, vale a pena ressaltar, fitas antiderrapantes, né? Dica essencial. Tapetes, evitar tapete, né? Piso também, não procurar piso antiderrapante. Tapetes, não colocar, evitar tapete, porque o tapete pode dobrar, formar um degrau. Você não tinha aquele degrau, agora tem, entendeu? Sim. Tapete é interessante. Então, bom retirar tapete na casa do idoso. Os calçados dos idosos, tem que ficar atento a isso. O que eles usam? Tá com um chinelo lá há muito tempo, tá liso, tá gasto. Tem que ter solado solado com aderência, né? Para que ele não escorregue. O idoso que está com uma fraqueza muscular, ele tem que usar uma bengala ou um andador, né? Eu sei que tem muita gente vaidosa aí que não quer usar, mas é de extrema necessidade, é para a sua saúde. Tá? Agora, a parte do... Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele é médico ortopedista e está aqui falando sobre acidentes com idosos. Dr. Lúcio, vasos sanitários, às vezes eles são muito baixos, né? O senhor falou do galeio no sofá, às vezes eles não têm também um vaso muito baixo, pode prejudicá-los. Então, você pode optar por... Tem uns assentos que aumentam a altura dos vasos sanitários. É muito, muito útil, né? Com aquelas barras que colocam ao lado,
né? Para você apoiar ou com como o braço. se fosse cadeirante. Exatamente, tá? Tapetes, de preferência de cor que se destaque no solo, porque o idoso vai olhar, sabe que ali tem um tapete, e tapete com aderência também, grudados no chão, que não escorregue. Vamos tirar o tapete, eu acho, doutor Lúcio. Pode ser, mas se tiver algum sim. tapete, por exemplo, o banheiro, às vezes muita gente usa o tapete para não pisar no chão frio, vamos dizer. Sim, tem uma função. Uma função nesse sentido, tá? Mas o tapete ele tem que ser de uma cor diferente do piso e que grude no chão. É verdade, não é só inclusive, estética. eu tenho meus filhos em casa, eu ponho eles para tomar banho com tapete aderente no chão, para eles não escorregarem, que aconteceu já. Mas criança cai, fácil, né? Rápido. Agora o idoso não, né? Exatamente. Outra coisa outra dica é colocar um banquinho para tomar banho, né? Dentro do chuveiro. O idoso toma banho sentado, né? Eu acho que aumenta a segurança, né? Então eu acho que das dicas aí, das principais, eu acho que são essas, né? Tá certo. Agora sim, a gente queria que o senhor falasse sobre essa questão da vida social, a partir do momento que o idoso sofre com todas essas quedas, com todos esses problemas e vai diminuindo, não é, a autoestima deles, eles vão inclusive se retraindo socialmente. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Hoje em dia nós temos o aumento da expectativa de vida, que vem aumentando bastante nos últimos anos, mas a gente não se prepara para isso, o jovem não se prepara para cuidar do idoso como deveria, porque acaba não entendendo, e na correria do dia a dia não dá atenção devida. Então, aquele idoso que já já está aposentado, não tem uma função, entre aspas, vamos dizer assim, na sociedade, ele acaba se sentindo excluído. E, na verdade, acaba sendo, né? Deixa eu vou lá, ele está bem, está assistindo televisão. Ninguém vai lá conversar, ninguém vai trocar uma ideia, saber o que ele está pensando, ouvir as histórias, ouvir a sabedoria daquele idoso que teve tanta experiência na vida, né? Passear o que a com gente ele. leva de bom, que chega na terceira idade, uma das coisas, das poucas coisas, eu acho, é a sabedoria, né? Doutor Lúcio Mauro, o senhor é médico ortopedista, traumatologista, mas todo médico ali no consultório, ele tem que ser um pouco psicólogo também. Com certeza, muito. Aí nesse sentido, o senhor ouve muitas histórias de idosos que às vezes se lamentam um pouco. O que eu vejo, a minha experiência é que muitos vão ao consultório não só para falar das suas dores físicas, mas sim das suas frustrações, contar suas histórias, enfim, um desabafo, procurar uma pessoa para conversar. Eu sinto isso. Interessante, às vezes a agenda está cheia, tem vários pacientes ali esperando, mas o doutor Lúcio tem que ouvir. Tem que ouvir, faz parte, entendeu? E assim, eu nunca imaginei, quando eu fui fazer a ortopedia e traumatologia, que eu me deparasse com isso. E eu fui observando isso na minha vida prática, realmente. Então, eu estava até falando com o Cássio, que eu tenho lido muito a respeito de como a nossa mente está hoje em dia, né? Como as pessoas estão ansiosas, cheias de informações, mas essas informações estão muito jogadas na nossa mente. Então acaba trazendo até várias patologias, distúrbios da ansiedade, como síndrome do pânico, depressão, infelicidade. Vem daí, né, da falta de organizar as ideias, porque é muita informação, é muita coisa, a própria globalização através de internet, redes sociais, você não tem mais tempo para nada. Entendo. Então você acaba ficando carente, né? Imagina um idoso, né? Com certeza tem isso, né, na cabecinha deles lá. Tá certo. Doutor Lúcio, nós estamos já caminhando aí para o final da nossa entrevista, mas ainda tem duas perguntas que eu quero fazer. Uma relacionada ao número de internações, ou seja, se você protege o idoso, o familiar,
você colabora até com o país, porque diminui-se o número de atendimentos de emergência no SUS, na rede pública de saúde, é bom para o idoso e é bom para o país. Você está ajudando a diminuir, não é, aquele número de atendimento que é grande ali no setor de saúde. E também a questão esportiva, porque se o idoso chega com 70 anos, 60, 80, de certa maneira debilitado, ele já vai ter sempre o desgaste natural. Mas se ele praticar esporte a vida inteira, talvez com 70, 80 anos ele esteja numa situação melhor, fisicamente falando. Você tocou num assunto muito importante. O que você vai ser na velhice, na terceira idade, é o que você, muito assim, 90% o que você fez na sua juventude. Então, se você praticou esporte, cuidou da saúde, teve uma boa alimentação, enfim, respeitou tudo isso, com certeza você vai ser respeitado na terceira idade pela natureza. Então, isso é muito importante, Sandro, né? Isso aí é uma questão até de saúde pública, eu acho, né? Que, como você falou, estatisticamente nós estamos, vamos dizer assim, com os nossos hospitais abarrotados, e a gente tem que investir na saúde preventiva, com certeza. E a prevenção dessas fraturas até para o futuro é a atividade física na juventude e na terceira idade. Sim. Com certeza. Chega mais esperto na velhice. Sem dúvida. Melhora a autoestima. Já não tem, de repente, aquela osteoporose que já foi evitada. Exatamente. Melhora a autoestima, melhora a osteoporose, melhora a força muscular. Tá. Vamos. Reflexos. Então tá bom. Olha, doutor, estou muito feliz com essa entrevista. Acho que todos os temas que são abordados aqui são muito interessantes e assim, muito informativos. Mas de todos até hoje, eu acho que esse aqui realmente foi o que eu mais gostei de fazer. Que bom, Sandro. Eu fico feliz. A gente vem aqui para realmente para levar informação e sei lá, ser uma gota d'água no oceano em relação às informações. Eu sei que isso, assim, repercute bem aqui na nossa cidade, mas deveria ser muito mais, né? Deveria ter um trabalho muito maior. Parabéns à Rádio Vinícola por fazer isso, mas acho que deveria ser muito mais divulgado isso, né? Exato. Olha, tem um comentário aqui, até uma brincadeira da Sueli, lá da Vila Santa Rita. Ela diz que se ela acordar, ela perde o sono, então ela vai com os olhos fechados à noite pro banheiro, que ela vai dormindo e volta dormindo. Sueli, cuidado, hein? Você tá sonâmbula. Tá sonâmbula, né? Mas a verdade é que é bom realmente acender a luz e esquecer economia, né? Exatamente. E qualquer coisa nesse sentido. Obrigado, Lúcio. Ô, Sandro, eu que agradeço. Obrigado a todos. E tenha uma boa tarde e um bom final de semana. Jornal da Cidade.